horas. Porque se ele disse, ele tem que ouvir. Ele não pode vir aqui dizer algumas coisas e depois sair correndo. Bem, o correto é ele ficar aqui. Se ele tivesse aqui, era melhor. Eu ia fazer algumas perguntas para ele. Tentar, né? Ver se ele ia responder. Porque ele fez algumas afirmações e eu gostaria de responder. A primeira delas é essa, de ser discípulo de Jesus. João, como eu estava dizendo, João capítulo 9, versículo 28 e 29, os fariseus diziam, deixa eu desligar aqui o microfone do irmão, está me dando retorno. Os fariseus diziam lá para Jesus que eles não eram discípulos de Jesus, eles eram discípulos de Moisés. Veja que a coisa se repete. Aqui os católicos, os evangélicos, os protestantes, estão a dizer que são discípulos de Jesus. E eu já até ouvi muitos branamistas que dizem que são discípulos de Jesus. E uma outra parte deles dizem que são discípulos de William Branham. Então, uma parte dos que pregam a mensagem de Branham são discípulos de Jesus. Eu vi alguns dizendo, eu não sou discípulo de Branham, sou discípulo de Jesus. E outros dizem, não, eu sou discípulo de Branham, de William Branham. Então, existe essa divisão. Mas como que alguém pode ser discípulo de um profeta, de um homem? Jesus, um profeta. Ele disse que Jesus não era um profeta. E ele saiu antes de eu responder. Será que ele não conhece Deuteronômio 18, 18? Será que ele não conhece, por exemplo, Atos 3, 22? Será que ele não conhece Atos 7, 37? Que é dito que aquele Jesus que eles haviam matado era o profeta que Moisés havia dito que o Senhor Jeová levantaria dentro do povo de Israel. Este é o profeta, sim. Para eu ser mais claro, né? É dito lá em Atos 7, 37. Esse é o profeta que o Senhor levantaria dentro do povo de Israel, assim como Atos 3, 22, e tantas outras escrituras, irmão Morizan, e as pessoas que estão ouvindo, em Mateus, em Lucas, em João, afirmam que Jesus era um profeta, porque profeta é o porta-voz, e Jesus, naquele tempo, ele era porta-voz. Jesus é o homem, Jesus é o tabernáculo, é o templo, a qual a divindade, Deus, o Espírito, o Pai, habitava dentro dele. E Jesus era porta-voz, o homem Jesus, o profeta Jesus, era porta-voz dessa divindade, desse Pai, desse Espírito. Bem, e Jesus, no seu tempo, era o porta-voz de Deus, ele era um profeta. Tanto que Jesus dizia que, quando o Filho do Homem for, quando o Filho do Homem vier, e nas Escrituras, irmão Morizan, há expressões, e essas expressões têm significado. Por exemplo, quando diz na Bíblia besta, significa um poder. Quando diz mulher, significa igreja. Quando diz uma árvore, significa pessoa. Quando diz água, significa povos, nações, línguas. Mas quando diz, por exemplo, filho do homem significa um profeta. É por isso que em Ezequiel capítulo 1, Jeová dirigia-se a Ezequiel como filho do homem. E tu, filho do homem, levanta-te, profetiza sobre esse vale de ossos secos. E isso foi dito, repetido muitas vezes durante o livro de Ezequiel. Deus, o Jeová, chamando ele de filho do homem. Também você vê no livro de Daniel, também chamava Daniel de filho do homem. E Jesus chamava a si mesmo de filho do homem. E quando ele ia falar sobre uma certa profecia que ia acontecer por meio de um profeta, que ele retornaria para estar como profeta, ele falava de filho do homem. Sim, exatamente isso. Então Jesus era um profeta, mas o seu Manuel quis mostrar aqui que João Batista foi o último profeta por causa de Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Mas Jesus, como eu acabei de mostrar, Jesus era um profeta. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 23, versículo 34, 35 e Lucas 11, 49, que ele enviaria profetas para a terra. Se o seu Manuel estivesse aqui, eu ia perguntar a ele, seu Manuel, Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Silas e Barnabé, eles eram discípulos de Jesus? Todo mundo sabe que eles eram discípulos de Paulo. Já não havia mais como alguém ser discípulo de Jesus no ano 53. Por quê? Porque discípulo é aluno, é aquele que aprende com alguém. Jesus já não estava lá, Jesus o profeta, Jesus o homem, já não estava mais lá para ensinar. Agora, aquele entre as nações de Israel, as tribos de Israel, deveriam seguir os apóstolos de Jesus. E eles eram discípulos dos apóstolos de Jesus, porque os apóstolos de Jesus eram profetas. Todos aqueles que o próprio Deus envia são seus porta-vozes, são profetas. E logo que Jesus sai de cena, logo veio a comissão para eles. Jesus diz, ide por todo mundo, ide por todas as nações, pregai este evangelho. Ali está a comissão dos apóstolos. E por todas as tribos de Israel, por todas as nações onde havia judeus, para que eles pudessem pregar. E Jesus foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, de acordo com Mateus 15, 24. Quando uma grega veio pedir ajuda a Jesus
para expulsar um demônio de sua filha, Jesus disse: mulher, eu não posso pegar o pão dos filhos, o pão é a mensagem de Jesus. Os filhos são os judeus, e dá para os cães, os cães eram os gentios e samaritanos. Aquela mulher pediu uma migalha, Jesus deu a migalha, que era a cura da sua filha, a libertação da sua filha. Jesus responde: porque eu fui enviado somente para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O mesmo para Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6, quando Jesus Cristo dá ordem para os seus 70 discípulos, os seus apóstolos, irem pregar. E Jesus diz: ide, mas não entrai pelo caminho dos gentios e nem dos samaritanos. Ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como que alguém agora, em pleno século 21, no ano 2022, pode vir dizer que ele é enviado por Jesus, que ele serve a Jesus de Nazaré, que ele é discípulo de Jesus de Nazaré, que ele está fazendo o ID de Jesus de Nazaré? Eu disse aqui, Paulo era quem dava o ID para Timóteo ir. Timóteo, pega esta carta e leia em tal congregação. Timóteo, pega esta carta e leve até tal congregação. Tito, você vai consagrar as pessoas ali, você vai pregar esta carta ali. Esta carta seja lida em Tessalônica. Agora, quem fazia o ID no tempo de Paulo? Era o discípulo de Paulo, era Paulo quem dizia ID. É o profeta quem envia os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus profetas, que são os seus porta-vozes, os doutores, os evangelistas, para pregar a sua mensagem. O ID é de um profeta, eu sei. É Jesus Cristo quem está naquele profeta. Era Jesus Cristo em Pedro, lá no dia de Pentecostes. O seu Manuel disse aqui que foi Jesus quem evangelizou os 4 cantos da terra com o Espírito Santo, sem precisar de ajuda nenhuma. Mas quem falou lá? Ele não quis responder. Quem falou lá foi Pedro. E quem falava para Cornélio? Era Paulo. Melhor, quem falava para Cornélio era Pedro. Quem falava para o carcereiro de Filipós? Era Paulo. Quem ia pregar aos romanos? Quem pregou aos gregos? Quem pregou aos tessalônicos? Quem pregou em todos os lugares no tempo de Paulo? Foi Paulo, um homem. Então, dizer que Jesus é o seu profeta, que é discípulo de Jesus, isso é uma loucura. E ainda dizer, eu sou discípulo de Deus, é uma loucura maior ainda, porque você não vê Deus. E é dito na Bíblia, ninguém nunca viu Deus. Se você é discípulo, como que você vai ser discípulo de algo que você não vê? Como que você pode ser discípulo de algo invisível? Porque Deus é invisível, Deus é espírito. E para Deus se manifestar aos homens, Deus ele levanta um profeta. Agora, o seu Manuel havia dito aqui que não podemos imitar ninguém a não ser Jesus Cristo. Mas o que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 3, versículo 17, ele não está aqui para ouvir, mas ele vai ouvir a si mesmo, porque ele vai ouvir depois. E as pessoas que ouviram os questionamentos do seu Manuel, vai ouvir a minha resposta, porque é justo que eu responda o que ele disse. Filipenses capítulo 3, versículo 17, Paulo disse: sejam meus imitadores, irmãos. Que irmãos? Os irmãos de Paulo não eram os fariseus e saduceus, não eram os pagãos romanos, os pagãos gregos, mas irmãos, aqueles que acreditavam no que Paulo pregava, de acordo com Atos 13, 48. Irmãos, sejam meus imitadores. Paulo também disse, em 1 Coríntios 11, capítulo 1, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Como que o seu Manuel pode vir aqui para dizer que nós podemos imitar somente Cristo? Eu sei, Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, está no seu profeta. E quando se imitava Pedro, estava a imitar a Jesus Cristo. Quando se imitava Paulo, estava a imitar a Jesus Cristo. Quando alguém imitava Lutero, quando alguém imitava Wesley, quando alguém imitava Calvino, quando um filho de Deus, na geração passada, imitava William Branham, ele estava a imitar a Jesus Cristo. Quando acredita no profeta, está a acreditar em Jesus Cristo. Quando se rejeita esse profeta, está a rejeitar Jesus Cristo. Aqui o seu Manuel disse alguns insultos quando o profeta. Eu não irei responder. Já disse que eu não vou responder. Mas quando ele rejeita o profeta Cacofleiro, é Jesus Cristo quem ele está rejeitando, porque João 13:20 diz que aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. E aqueles que rejeitam quem Jesus Cristo envia, é a Jesus Cristo que ele está rejeitando.